contar, o governo de São Paulo anunciou aí essas novas medidas de restrições. Bares vão encerrar o atendimento presencial às 8 horas da noite, enquanto restaurantes e lojas de conveniência em perímetro urbano só poderão vender bebidas alcoólicas até às 8 horas e deverão fechar às 10 horas da noite. Para falar mais sobre o impacto dessas medidas, eu converso agora com Percival Maricato, que é presidente do Conselho Estadual da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. Percival, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Eu que agradeço, boa tarde. Em Belo Horizonte, a Abrazel acionou a justiça contra o decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Aqui em São Paulo a gente viu que não tem essa proibição, mas tem uma limitação. Vocês pretendem fazer alguma coisa a respeito? Sem dúvida, nós iremos à justiça também, porque é uma medida evidentemente inconstitucional, é uma intervenção por demais violenta na atividade privada. É difícil provar que o governo está equivocado com relação às restrições da atividade, as demais restrições. Mas a bebida já é um exagero, já é procurar uma bruxa, e evidente que não tem nada a ver com o Covid, além de ser essa intervenção inconstitucional. O governo insinua muito, né, o senhor sabe, que os jovens provocaram esse aumento de Covid nesse momento porque estão saindo mais, frequentando os bares, enfim. O senhor acha que este é o real motivo ou as eleições também provocaram este aumento? Evidentemente que os jovens gostam de se encontrar, gostam de sair, e não vai ser um decreto do governo que vai proibir a juventude de viver sua vida, né, com alegria, com relacionamentos, com encontro com os amigos. Nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com isso. E com relação aos motivos da contaminação, é evidente que não são restaurantes onde a capacidade média não chega a 30. Tem distanciamento entre as mesas, todo mundo com tremenda parafernália para evitar a contaminação. Vocês mesmo têm mostrado a toda hora como é que está a 25 de março, o comércio no Brás, os pancadões, são dezenas de milhares de pessoas se cruzando, muitas sem máscara, e aí usa esse subterfúgio que é proibir restaurantes. Evidentemente que isso não vai dar resultado e a sociedade precisa sim se preocupar em entrar nesse jogo, né? Porque a sociedade organizada, eu não entendo por que até agora não se mobilizou, e nem o governo se preocupou em chamar a sociedade para convencer essa franja da população que o governo não consegue se comunicar, que está excluída socialmente, economicamente, e não está atendendo apelos que têm sido feitos. O senhor falou do Brás, inclusive é a região da cidade de São Paulo que tem o maior índice de contaminação pela Covid-19. Agora, qual o prejuízo estimado que todos esses estabelecimentos tiveram nesse período de quarentena? Vocês já têm esses dados? Olha, isso é uma obviedade, porque se você proíbe um bar de funcionar após as 20 horas, você praticamente proíbe o bar de funcionar. E se você diz que um restaurante também não vai poder, tem que fechar às 22 horas e não pode vender bebida após as 20 horas, você também está decretando o encerramento da atividade desse restaurante. Ele só pode ocupar 40% das cadeiras, ele não pode vender bebidas, enfim, tem que fechar às 22 horas, é claro que o restaurante não sobrevive, não consegue pagar aluguel, funcionários, energia, bancos e tributos e tudo que tem que pagar, trabalhando 2, 3 horas por dia e ainda dessa forma limitada. O que o governo fez foi arrasar ainda mais um setor que já está arrasado, nos quais 30% dos estabelecimentos já quebraram e o resto está muito fragilizado, e levou mais esse golpe no fim do ano, quando as pessoas esperavam ter receita, pelo menos, para pagar o 13º dos trabalhadores. Então, foi um golpe, sim, mortal para muitos estabelecimentos, e os demais vão tentar sobreviver. Vamos ver como é que vai ser possível. Muitos fecharam? Não tem esse número? Seguramente 30% fechou, e o restante, com raríssimas exceções, já estava tendo prejuízo e agora o prejuízo tende a aumentar, porque são restrições que desequilibram completamente a equação, não fecha a equação, a receita e a despesa,
com tantas restrições. Então, o que você vai ter é realmente mais estabelecimentos fechados e, a meu ver, isso é improdutivo, porque, como eu falei, compara, por exemplo, 30 pessoas no restaurante, distanciada, aquelas coisas todas, com aquelas milhares de pessoas que vocês estão passando toda hora, que estão no comércio, nas praias, no metrô, no mesmo ônibus. Né? Então, tem muita gente. Restaurante estava fazendo a lição de casa. Esperava até que o governo, uma hora, ia abrir mesas na rua, que não tem o mínimo sentido que fiquem fechadas, porque são menos contaminantes, e aconteceu o contrário, foram punidos. E aí o governo diz que é os jovens, que tem que ver os jovens com o restaurante? Né? Porque um tem outro, tem uma aglomeração. Por que não penaliza esses que provocam aglomeração? Não o que tem aglomeração na porta, porque impede as pessoas de entrar, certo? Mas os que realmente permitem ou facilitam aglomerações, até se admite que pudesse ser punido. Não todo o setor, isso é muito injusto. A gente observou, seu Percival, que o delivery, né, a entrega, aliviou um pouquinho esse prejuízo dos comerciantes. Existe alguma outra alternativa para conseguir manter esse comércio produtivo? Olha, bares não têm delivery, restaurantes apenas uma parte tem delivery. Ele fatura geralmente 10% a 30% do que se conseguia faturar antes. Não é suficiente para o equilíbrio das contas. Nós estamos estimulando os restaurantes aí, quem puder fazer oferta de refeições de fim de ano, fazer alguma coisa, enfim, para tentar pagar as contas e continuar sobrevivendo. É uma alternativa o delivery, a gente vai continuar a usar, ele veio para ficar, mas não é o suficiente, né? E muitos não usam. 70% seguramente entre bares e restaurantes não usam. Quase 100% dos bares e pelo menos 30% e pouco mais de 30% dos restaurantes não praticam o delivery. Para a gente fechar, seu Percival, qual orientação o senhor dá para a população que frequenta estes estabelecimentos? Não, eu acho que a população, nós estamos muito satisfeitos com a acolhida da população, com a torcida, com o afeto que tem sido dedicado aos bares e restaurantes, a compreensão, né? Solicitamos que isso continue, apoiando como pode, frequentando, como dentro dessas limitações e principalmente nessas nossas reivindicações de poder ter mesas na calçada, de abrir um pouco mais, de ter mesas, inclusive, no leito da rua, como é o programado pela Prefeitura de São Paulo, né, no lugar de automóvel, enfim, tornar essa cidade mais agradável, como é, por exemplo, Paris, como é a cidade de Barcelona, enfim, cidades da Europa, Florença, que a gente, quando visita, gosta muito, né? Aquela alegria, as pessoas na rua, muito turismo, muita atividade econômica, empregos. A gente tinha que mudar um pouco a cidade. A cidade está muito triste, ela é muito restritiva, e então eu acho que essa seria uma das soluções que nós temos a médio prazo, pelo menos. Bom, acabamos de conversar com o seu Percival Maricato, presidente do Conselho Estadual da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. Obrigado, ótima tarde, bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço.